Olá, meus queridos irmãos e amigos, sejam todos bem-vindos mais uma vez no nosso canal para juntos considerarmos assunto de nossas reuniões semanais. Nesse vídeo, nós estaremos fazendo o estudo bíblico de congregação da semana 5 a 11 de junho. Iremos fazer a sessão 3, revisão. Então, vamos para o nosso vídeo. Muito bem, sejam todos bem-vindos e vamos agora preparar o nosso estudo bíblico para que assim possamos estar melhor preparados para a nossa reunião semanal. Então, como dito, vamos fazer a parte 3 de revisão. Converse com seu instrutor sobre os pontos a seguir. Então, vamos iniciar fazendo a leitura dos textos e depois nós vamos fazer as perguntas. Então, Provérbio 27:11 diz assim: Seja sábio, meu filho, e alegre meu coração, para que eu possa dar uma resposta àquele que me desafia. Então a pergunta: por que você quer ser leal a Jeová? Então, lá na lição 34, mostra a respeito desse ponto. Podemos responder da seguinte maneira: porque nós queremos dar uma resposta àquele que desafia a Jeová. Pois Satanás ele disse que todos os servos de Jeová só o servem porque são protegidos e beneficiados por Deus, assim como aconteceu com Jó. Então, quando nós somos leal a Jeová, nós mostramos para Satanás que ele é mentiroso. A segunda pergunta: como você pode tomar boas decisões quando a Bíblia não tem uma ordem direta sobre um assunto? Resposta: quando a Bíblia não dá um conselho direto, mas sim princípios, nós podemos tentar entender o que envolve aquele princípio e tomar boas decisões que agradem a Jeová. Para isso, nós precisamos entender como Jeová se sente quando vamos tomar uma decisão. Provérbios 14:15, lá fala que quem é prudente pensa antes de cada passo. Então, antes de tomar alguma decisão, pense em tudo que está envolvido, à base de princípios. Quando nós fazemos isso, nós vamos tomar boas decisões e vamos deixar Jeová feliz. A terceira pergunta: como você pode ser honesto em todas as coisas? Resposta: bem, nós podemos ser honestos no nosso dia a dia, em casa, com a família, com os parentes, no trabalho, com os irmãos da congregação, com as autoridades. Então devemos nos comportar bem no trabalho, ser sempre honesto. Os filhos, quando fazem alguma coisa de errado, devem contar para os pais. A honestidade, ela faz bem, não só para quem é casado, mas para quem trabalha, até mesmo como cidadãos, né? Cidadãos, nós devemos também ser honestos com as autoridades. E quando nós fazemos isso, nós alegramos o coração de Jeová. A quarta pergunta, vamos fazer a leitura de Mateus 6:33, que diz assim: Persistam então em buscar primeiro o reino e a justiça de Deus, e todas essas outras coisas lhes serão acrescentadas. Então a pergunta: como você pode buscar primeiro o reino quando o assunto é trabalho e dinheiro? Então a resposta: todos nós sabemos que o trabalho ele é importante, mas nunca devemos deixar que o trabalho se torne mais importante do que a nossa adoração a Jeová. E o dinheiro, nós também reconhecemos que é uma proteção para nós, mas também nunca devemos deixar que o dinheiro seja mais importante do que servir a Jeová. Dando continuidade à pergunta 5, quais são algumas maneiras de você mostrar que tem o mesmo ponto de vista de Jeová sobre a vida? Então a resposta: nós devemos dar valor à vida porque ela é um presente do nosso amoroso Pai, Jeová.
Então, quando nós evitamos algumas coisas que podem prejudicar a nossa vida, a nossa saúde, nós mostramos o quanto nós respeitamos e valorizamos esse presente maravilhoso que Jeová nos deu. E nós podemos fazer isso, por exemplo, quando uma mulher grávida, ela se cuida para que o seu bebê ele possa nascer bem e com saúde. Devemos evitar algo ou coisas que pode fazer com que venhamos ter acidente, talvez em casa, no trabalho, ao praticar esporte, dirigir ou andar de veículos. Então, em todas essas áreas, nós devemos nos proteger para que possamos mostrar que assim nós valorizamos a vida que Jeová nos deu. O ponto 6, nós vamos fazer a leitura de Atos 15, 29, que diz assim: que persistam em se abster de coisas sacrificadas a ídolos, de sangue, do que foi estrangulado e de moralidade sexual. Se vocês se guardarem cuidadosamente dessas coisas, tudo irá bem com vocês. Saudações. Então, a primeira pergunta: como você pode obedecer à ordem de Jeová sobre o sangue? Então, a resposta: nós, como testemunha de Jeová, nós não aceitamos transfusão de sangue e nem fazemos doações de sangue. Então, ao fazer isso, nós obedecemos a ordem sobre o sangue. A segunda pergunta: você acha que as ordens de Jeová fazem sentido? A resposta é claro que sim, pois quando nós aplicamos essas orientações em nossa vida, na verdade, nós temos boa saúde, pois nós evitamos tudo que uma transfusão de sangue pode acarretar, que são doenças que vêm embutidas nesse sangue. Então, quando nós persistimos em nos abster de sangue, com certeza, além de estar obedecendo a Jeová, nós temos uma boa saúde física, pois estamos agradando o coração de Deus por respeitar essas orientações. A sétima pergunta está baseada no livro de Coríntios, 2 Coríntios, o capítulo 7, o versículo 1, que diz assim: portanto, amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de toda imundície da carne e do espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Então a pergunta: o que significa ser limpo em sentido físico e moral? Resposta: em sentido físico, significa que nós devemos tomar banho, deixar a casa arrumada, também podemos deixar nosso carro, nossas roupas bem arrumados, ajudar na limpeza do salão do reino e nos mantermos limpo fisicamente. Todos esses detalhes estará dando honra a Jeová. Já em sentido moral, nós podemos nos purificar de toda imundície da carne e do espírito. Então, nós devemos evitar prejudicar nosso corpo ou nossa mente com pensamentos que não agradem a Jeová. Então, se queremos ser puros em sentido moral, devemos rejeitar tudo aquilo que possa atrapalhar o nosso relacionamento com Jeová. A pergunta do 8, vamos fazer a leitura de 1 Coríntios 6, 9 e 10, que diz assim: ou será que vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se enganem. Os que praticam imoralidade sexual, os idólatras, os adúlteros, os homens que se submetem a atos homossexuais, os homens que praticam o homossexualismo, os ladrões, os gananciosos, os beberrões, os injuriadores e os extorsores não herdarão o reino de Deus. Então, a primeira pergunta: qual é o ponto de vista da Bíblia sobre o sexo? Você concorda com isso? Então, a resposta é claro que sim, né? Pois Jeová, ele é o nosso Criador, então ele sabe o que é melhor para nós. E Jeová, ele fez o sexo como um presente.
que somente aqueles que são casados podem usufruir. Provérbios 5, 18 e 19, lá diz: alegre-se com a esposa da sua juventude. Então Jeová ele quer que o marido e a esposa sejam fiéis um ao outro. Por isso que os cristãos eles nunca cometeriam um adultério. Então o sexo ele só é permitido entre duas pessoas casadas. E assim, quando elas o são, elas devem manter esse leito conjugal honroso para que possa continuar respeitando o Criador do casamento. A segunda pergunta: o que a Bíblia ela diz sobre as bebidas alcoólicas? Resposta: então é sabido por todos que a Bíblia ela não condena, categoricamente a bebida alcoólica, mas aqueles que fazem uso de bebidas devem fazer de uma forma que dê glória e honra a Jeová. Provérbios 23, 20, ali diz: não esteja entre os que bebem muito vinho. Então nós devemos estar decididos a beber de modo equilibrado, mesmo se estivermos sozinhos. Pois, quando nós passamos dos limites, isso pode prejudicar a nossa saúde, o controle e a nossa relação com Jeová. A pergunta 9, ela está baseada em Mateus 19, do 4 ao 6, e o versículo 9, que diz assim: ele respondeu: não leram que aquele que os criou no princípio os fez homem e mulher? E disse: por essa razão, o homem deixará seu pai e sua mãe e se apegará à sua esposa, e os dois serão uma só carne. De modo que não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus pôs sob o mesmo jugo, o homem não deve separar. E o versículo 9: eu lhes digo que quem se divorcia da sua esposa, a não ser por causa de imoralidade sexual, e se casa com outra, comete adultério. Então a primeira pergunta: o que Deus diz sobre o casamento? Então a resposta, bem, o texto ele deixa claro que quando um homem e uma mulher se casam, eles se tornarão uma só carne, deixará pai e mãe, pois agora eles vivem sob o mesmo jugo, ou seja, eles têm uma união e não devem se separar. E o versículo 9, ali fala que nós, tanto o homem como a mulher, ela não deve se separar do seu marido ou da sua esposa se não for por causa de imoralidade sexual. Pois quando isso acontece, quando há uma separação sem ter tido esse motivo, a pessoa ela se expõe ao adultério. Tanto ela e também expõe a vítima ao adultério. Então, se não houve esse ato, deve-se pensar bem antes de haver uma separação. E a segunda pergunta: por que casamentos e divórcios devem ser registrados de acordo com a lei? Resposta: para que assim eles possam ter um seguro e estar dentro dos padrões estabelecidos por Jeová. Porque quando um homem e uma mulher eles se casam, eles assumem legalmente um compromisso. Então eles prometem amar e cuidar um do outro. E quando eles fazem isso legalmente, eles têm uma segurança, tanto em sentido moral como em sentido físico. Pois quando há talvez um divórcio ou alguma separação, tudo que foi obtido durante o casamento, as coisas materiais, elas são divididas em partes iguais dependendo de como foi o casamento legalmente falando. Então, o casamento, quando ele é registrado, ele está dentro dos padrões bíblicos e também assegura as pessoas de algum bem quando o casamento não mais existir. Pergunta do 10. Quais são alguns feriados que desagradam a Jeová? Então, observamos lá na lição 44 que pode ser o aniversário, Natal, Ano Novo, feriados que dê glória demasiada a homens, que esteja envolvendo algum culto religioso, alguma superstição da antiguidade.
Então tudo isso desagrada a Jeová. Pergunta do 11. Vamos fazer a leitura de João 17:16 e Atos 5:29. João diz assim: Eles não fazem parte do mundo, assim como eu não faço parte do mundo. E Atos 5:29. Pedro e os outros apóstolos responderam: Temos de obedecer a Deus como governante em vez de a homens. Pergunta: como você pode ser neutro? Resposta: por não fazer parte do mundo e obedecer exclusivamente a Jeová ao invés de governante. A segunda pergunta: se a lei de Deus disser uma coisa e a lei humana disser outra, qual das duas você vai obedecer? Resposta: temos que obedecer a Deus antes do que os homens. Então, quando isso acontecer, devemos obedecer a Jeová. E a última pergunta está baseada no livro de Marcos 12:30, que diz assim: Ame a Jeová seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua mente, de toda a sua força. Então a pergunta: como você pode mostrar que ama a Jeová? Resposta: podemos mostrar isso por meio da dedicação e do batismo. Pois quando nós fazemos isso, nós mostramos que realmente queremos servir a Jeová por toda a eternidade. E mostramos o quanto nós somos gratos e seguimos o exemplo do seu Filho, Jesus Cristo. Então, meus queridos irmãos e amigos, chegamos ao final desse estudo. Espero que de alguma forma possa ter lhe ajudado. Muito obrigado a todos pela presença, fiquem todos na paz de Deus e até um próximo vídeo, se Deus quiser.